Nós falamos das multas de equipamento obrigatório, vão para o proprietário. Falamos das multas de condução, vão para quem está conduzindo o veículo. Falamos quando a multa vai para o embarcador. E vamos agora falar quando a multa vai para o transportador. Vou pegar aqui de novo a folha. Aqui o embarcador vai ser a Beatriz e a transportadora vai ser a Letícia. E a transportadora vai ser a Letícia. Então, a Beatriz tem uma empresa de jeans, né? Jeans. Desculpa, pessoal. A Beatriz tem uma empresa de jeans, né? Beatriz Jeans, B Jeans. E ela precisa levar, colocar 3 toneladas de novo, 3 toneladas para Itapipoca. Três toneladas para Itapipoca, para algumas lojas de lá, ela vai abastecer, né? Ela liga para a Letícia. Letícia, tu tá disponível no teu caminhão para amanhã? Estou. Letícia, quanto teu caminhão leva? Quanto o teu caminhão leva? A Letícia, rapaz, leva 4 toneladas. Ela, pois pronto, tá bom aqui, porque o meu caminhão, porque a minha carga é 3 toneladas. Tenho que levar 3 toneladas de jeans para Itapipoca. Você pode vir amanhã? Posso. Então elas acertaram um valor e já estava tudo certo, que no dia seguinte, pela manhã, a Letícia ia levar 3 toneladas de jeans para Itapipoca. Quando foi à noite, a Beatriz, deixa eu ver aqui, jeans, não, a transportadora é a Letícia, né? Então, peraí. O caminhão da Letícia leva 4 toneladas. Quando foi à noite, a Letícia recebeu uma ligação. Do Álvaro. Letícia, seu caminhão está livre? Letícia, depende, para quando? Eu preciso transportar amanhã. 3, não, deixa eu ver aqui, 2 toneladas para a montada de rações. Tem que levar 2 toneladas de rações para a montada. Aí a Letícia, só pode ser amanhã? Tem que fazer essa entrega amanhã. Então, resumindo, a Beatriz precisa mandar 3 toneladas para Itapipoca. O Álvaro precisa mandar 2 toneladas para a montada. A montada fica depois de Itapipoca. O Álvaro tem que entregar no dia seguinte. A Beatriz também no dia seguinte. A Letícia parou para pensar, rapaz, para mim ir até Itapipoca, levar as 3 toneladas e voltar, abastecer e ir até a montada que fica depois de Itapipoca não é vantagem para mim não. O gasto que eu vou ter de combustível, de jeito nenhum, não é vantagem para mim não. O correto seria eu fazer uma viagem só. Eu abastecer aqui as 3 toneladas de jeans da Letícia, não, da Beatriz, e abastecer também as 2 toneladas do Álvaro, e fazer uma viagem só. Vocês estão entendendo até aí? O caminhão da Letícia
leva apenas 4 toneladas. Só que ela tem que fazer uma entrega em Itapipoca de 3 toneladas para a Beatriz e uma entrega em Amontada, que fica depois de Itapipoca, de 2 toneladas para o Álvaro. E ela pensou, rapaz, em vez de dar as 2 viagens, vou perder mais tempo, vou gastar mais combustível, vou fazer tudo numa viagem só. Só que o caminhão dela só leva 4 toneladas, né? Quando foi no dia seguinte, ela foi de manhã cedo na empresa da Beatriz e abasteceu 3 toneladas. E disse que ia seguir viagem. Só que antes de seguir viagem, ela passou na empresa do Álvaro e abasteceu mais 2 toneladas. Um total de 5 toneladas no total, né? Ultrapassando o que o caminhão dela pode levar, que são 4. Ela arriscou. Ela arriscou por conta e risco dela, né? Porque tanto a Beatriz entregou a nota de 3 toneladas, quanto o Álvaro entregou a nota de 2 toneladas. Ela abasteceu e seguiu viagem. No meio do caminho, uma blitz da Cefaz. Cefaz com os órgãos de trânsito e tudo, o Detran. Por favor, Beatriz, por favor, Letícia, coloca o seu caminhão lá na balança. A Letícia já sabia, já estava suando, né? Já sabia que ia dar ruim, né? Ela colocou o caminhão na balança, eles pegaram o peso total do caminhão, subtraíram pelo peso do caminhão o peso de fábrica e deu um peso a mais de 5 toneladas. Só que o caminhão dela só pode carregar 4. A Letícia é chamada, né? Sim, Letícia, as notas fiscais, por favor. Eu tô sabendo já, entrega a nota de 3, entrega a nota de 2 toneladas. Total de 5. Então, Letícia, você sabe, né? Que não, eu já sei. Resumindo, a Letícia, que é a transportadora, ela vai ser multada. A Letícia vai ter que contratar um segundo frete, vai ter que esperar esse frete chegar lá, vai ser feito o transbordo do peso em excesso, no caso aqui 1 tonelada, para o outro caminhão, para que eles sigam viagem e faça a entrega tanto da Beatriz quanto do Álvaro. Estou bananando com os nomes, desculpa pessoal. Tanto da Beatriz quanto do Álvaro. A Letícia vai fazer a entrega junto com esse outro caminhão que foi contratado. Então aqui a multa vai para a Letícia. Ela sabia que estava levando uma carga em excesso, ela assumiu o risco. Então aqui a multa vai para a Letícia. A Letícia é a transportadora, é a dona do caminhão. Alguma dúvida ficou aí no ar? Vocês não entenderam alguma parte? Ficou difícil de entender? Só por curiosidade, vocês estão me ouvindo? Beleza, não quer ser, né? Então, multa de equipamento obrigatório vai para o proprietário, independente de quem esteja conduzindo o veículo. Multa de equipamento obrigatório vai para o proprietário, é responsabilidade dele manter o veículo em ótimo estado de circulação. Então, multa de equipamento obrigatório vai para o proprietário. Multa de quem está conduzindo, né? Tipo, ultrapassou o sinal vermelho, estacionou no local proibido, para o local proibido, excesso de velocidade, que não é do proprietário, né? O que não é equipamento obrigatório vai para quem está conduzindo. O que não é equipamento obrigatório é multa de condução. O que não for equipamento obrigatório é multa de condução de quem está conduzindo. E falamos agora sobre o embarcador, quando ele é responsabilizado, quando ele usa de má fé e mente sobre o peso da carga, né? Ele usa de má fé e mente sobre o peso da carga. E a multa é do transportador quando ele assume o risco. Ele sabe que a carga está em excesso,
um peso maior que o caminhão dele pode levar, mas ele assume o risco. Equipamento de segurança, equipamento obrigatório, está falando, né? Equipamento obrigatório é do proprietário. Equipamento obrigatório é do proprietário. Equipamento obrigatório é do proprietário. Tipo capacete é de condução. De condução, é. Se o cara que está sem chinelo, né, ele vai ser punido, né? O que não for equipamento obrigatório é do proprietário. O que não for equipamento obrigatório é de condução. O que não for equipamento obrigatório é de condução. No caso aí você falou capacete, chinela, é do condutor. O que não for equipamento obrigatório é de condução. Podemos passar para o próximo. Alguém tem mais alguma pergunta? Ninguém responde. Vou entender que quem cala consente. Vou passar. Próximo slide. Então, pessoal, AIT, auto de infração de trânsito. AIT, auto de infração de trânsito. O AIT, pessoal, é como se fosse não, é porque agora a MC ela tem um aplicativo no celular, né? Para ela registrar a multa. Mas até um tempo atrás, e a Guarda Municipal ainda é um bloco de papel, pessoal. Tipo esse aqui, ó. É um bloco de papel que preenche com a caneta, né? Um bloco de papel que preenche com a caneta. A MC, ela já evoluiu um pouco, ela usa um aplicativo no celular. Mas a Guarda Municipal, a PRE, ainda é um bloco de papel. Esse bloco de papel, pessoal, ele é seriado. Ele vem um número de série. Então, vou dar um exemplo aqui. A Beatriz, ela é um agente da MC. Ela chega para trabalhar. Polícia Militar pode sim, são o grupamento da Polícia Rodoviária Estadual, né? Eles assinaram um convênio com a MC, já está com pouco tempo, uns 5 anos para cá. Quando assinou esse convênio, eles começaram a poder multar, né? Um batalhão que é a Polícia Rodoviária Estadual. Eles têm um curso específico e trabalham no trânsito, eles podem multar. Não são todos os policiais militares não, só quem pertence a esse batalhão e só em serviço, né? Então, o bloco lá, ele tem um número de série. Então, a Beatriz chegou para trabalhar de manhã, ela chega lá, ela recebe um bloco. Vamos dizer que são 10 folhas. Então, um exemplo, é da numeração 1000 a 1010. Coloquei 1000 a 1010 para ficar mais simples o entendimento. Então, se ela pega esse bloco de 10 folhas que são da 1000 a 1010, ela tem que devolver as 10 folhas, pessoal. O bloco que ela sai pela manhã, ela tem que devolver no final do dia ou em branco ou preenchido. Se tiver algum tipo de rasura, se ela rasurou, manchou, ela vai responder um PAD, um processo administrativo disciplinar. Porque pode-se pensar que por algum motivo ela rasurou de propósito, tipo para que a pessoa, vamos dizer que a pessoa levou a multa e pagou, e ela foi e rasurou o número da placa, uma letra da placa. Então, ela não pode, tipo, chegar faltando uma folha, nem pode chegar com ela rasurada. Se ela fizer isso, ela vai responder um processo administrativo disciplinar, explicar por qual motivo ela rasurou ou por qual motivo está faltando aquela folha. No AIT, ele tem que ter 4 coisas que não podem faltar. Se faltar, ele vai ser arquivado. É a tipificação da infração, que é a tipificação. Ele vai ter que especificar qual foi a desobediência, o que foi que ele cometeu de errado, a infração, né? A tipificação é a infração. É o qual foi a desobediência cometida. Foi um estacionamento proibido? Foi uma parada proibida? Foi sem capacete? Foi sem cinto de segurança, documento, licenciamento atrasado, tem que especificar no AIT, né? Ele tem que colocar lá qual é a infração cometida. Ele tem que colocar o local, a data e a hora específica em qual ele fez essa oferição, né? Ele tem que colocar o local exato. Se ele colocar assim, Avenida C,
e não colocar o bairro, vai ser arquivado, porque tem a Avenida C lá no Conjunto Esperança, no Conjunto Ceará, tem lá no Beira Rio, tem a Avenida C, no Polar. Então, se ele colocar a Avenida A, tem vários bairros, se ele não colocar o bairro, vai ser arquivado. Então, o AIT tem que ter a infração, ele vai ter que colocar lá a infração, o código dela, o local exato, rua tal, em frente ao número tal oposto, a data e a hora específica. Vai ter que colocar a identificação do veículo. O que é a identificação do veículo? A placa. Vai ter que colocar a placa correta, vai ter que colocar a marca do veículo, o modelo do veículo e a cor do veículo. Como assim? Ele coloca uma placa lá. Quando chega lá na MC, que vão fazer uma análise, né? Ele colocou a placa de uma moto e quando bota essa placa lá, a moto, ele colocou a placa de uma moto e uma moto de cor vermelha da marca Honda, uma Bros. Quando chega lá, que coloca a placa no sistema, dá num carro. Tá errado, né? Como é que ele colocou dizendo que era uma moto e a placa dá no carro, então vai ser arquivado. E ele também tem que se identificar. Não pode ser anônimo. Toda infração tem que ter a identificação do agente. Vamos dizer que a Beatriz tem raiva do Valber. Beatriz tem raiva do Valber. A Beatriz está aqui no portão da casa dela no dia de folga e o Valber passa sem capacete. Beatriz não pode multar. Ela vai ter que colocar a infração sem capacete. Vai ter que colocar local, a data e a hora. Vai colocar o local, vai colocar a data, vai ter que colocar a hora. Em frente à casa dela, dia tal, horário tal. A identificação do veículo, ela vai colocar a placa, a cor, modelo e a marca. E ela vai se identificar. Quando for analisado esse AIT, como é que a Beatriz aplicou uma multa no dia que ela não estava trabalhando, ela estava de folga? Não pode. Não pode. Então, ela vai responder também um PAD, um processo administrativo disciplinar. Ela não pode aplicar multa no dia de folga dela, não. Ela ali estava na folga, só que ela não gosta. Não sei nem quem é que estava empinando a moto. Não sei se era o Valber, não gosta do Valber e aplicou uma multa na folga, ela não pode. Por isso tem que ter a identificação do agente. Então, o que sempre tem que constar no AIT? A infração, o código da infração, o local, a data e a hora específico e exatos, não pode ter erro, não pode errar bairro, não pode colocar uma numeração que não existe, não pode colocar, pode até colocar uma numeração aproximada, né? Não tem numeração aqui, mas é próximo ao número tal. Ela tem que colocar a identificação do veículo, que é a placa correta, tem que colocar a marca, modelo e cor. Não adianta ela colocar lá no AIT, que é uma Honda CB300 vermelha, e quando coloca a placa no sistema, dá numa motocicleta azul, dá numa Hilux. Então, se estiver incorreto, vai ser arquivado, né? E ela tem que se identificar, pois vai ser analisado se ela estava de serviço naquele dia. O arquivamento do AIT, quando é que acontece o arquivamento? Em uma inconsistência, se ela colocou algum dado que quando foi analisado deu errado, tipo, ela colocou que era um carro vermelho e na verdade era um branco, vai ser arquivado. Ela colocou que era uma Hilux, na verdade era um Gol, vai ser arquivado. Se ela rasurou, manchou por algum motivo, ela vai responder, um processo administrativo disciplinar, né? Se a notificação de autuação não for expedida em no máximo 30 dias, também vai ser arquivado. Quer dizer o quê? A Beatriz saiu de manhã, pegou o bloco de AITs, com 10 AITs, e ela aplicou 2 multas. Quando chegar lá, vai ser analisado e tem se está tudo correto, né? Tanto a tipificação, o local, a data e a hora, a identificação do veículo tem que estar batendo no sistema e a identificação dela que ela está de serviço naquele dia. E tem que ser expedida em no máximo 30 dias, pessoal. Se passar 30 dias e não for expedido, a pessoa pode se ajoelhar e agradecer a Deus que não
vai mais poder ser expedida, ela é arquivada, né? Isso acontece, difícil, muito difícil não ser expedido, né? Muito, muito difícil, mas pode acontecer por algum motivo, né? Então, se perguntar o que tem que vir no AIT, tipificação da infração, é a desobediência, qual foi a infração cometida, o local e a data e hora exatos, não pode estar faltando nada, senão vai ser arquivado. A identificação do veículo, que é a placa, cor, modelo e marca, se não bater, vai ser arquivado. Quando colocar no sistema, for outro veículo, vai ser arquivado. E tem que vir com a identificação do agente, quem foi que fez a infração, quem foi que fez a autuação, né, da infração. Quando é que o AIT pode ser arquivado? Quando vem alguma inconsistência ou irregularidade, né, no AIT, e se a notificação de autuação não for expedida em no máximo 30 dias. Se não for expedida no máximo 30 dias, também vai ser arquivado. Até aí tá tranquilo? Vou seguir em frente. Autoridade de trânsito versus agente de autoridade. Autoridade é o diretor do órgão. Autoridade de trânsito é o dirigente máximo de órgão ou entidade executiva de trânsito, componente do Sistema Nacional de Trânsito. Então, a autoridade é o diretor do órgão. Agente de trânsito é o cara que está ali na rua trabalhando. O agente da autoridade de trânsito é a pessoa civil, por exemplo, a AMC é civil, guarda municipal também é civil, militar, Polícia Rodoviária Estadual, PRE, Polícia Rodoviária Estadual, credenciado pela autoridade de trânsito para o exercício das atividades de fiscalização, operação, policiamento ostensivo ou patrulhamento. Então, a autoridade é o diretor do órgão, se for o guarda municipal, o diretor da guarda, se for a MC, diretor da MC, se for da polícia militar, o diretor da polícia militar, é o tipo oficial responsável pelo batalhão da PRE, né? São competentes para lavrar um AIT, os agentes e as autoridades são competentes. Lembrando que na Guarda Municipal é apenas um batalhão, que é o batalhão de trânsito, eles têm um curso que podem multar. Na PRE o batalhão, né, da Polícia Militar, só apenas o batalhão da PRE pode aplicar multas, né? Os outros batalhões não podem. Aqui, como é um AIT, né, ele vem ali a identificação do veículo lá em cima, vem a marca, aí vem ali a espécie, país, unidade de federação, aí vem ali o nome do condutor, CNH, CPF, a identificação do local, data e hora do cometimento da infração, vem aqui a tipificação da infração, a identificação da autoridade ou do agente autuador, ele vai ter que assinar, a identificação do embarcador, a identificação do transportador. E aqui é o processo administrativo, né, do início da infração até o fim. Então, vamos pegar o Maxwell. O Maxwell é um agente da MC, ele foi trabalhar de manhã, pegou o bloco de AITs dele, né, e foi para a rua. O bloco que ele pegou tinha 5 papéis, foi para a rua, ele preencheu apenas 2, ele aplicou 2 multas, né? As multas são as infrações, não é isso? Ele foi para a rua, viu 2 estacionamentos proibidos e efetuou a infração como preenchendo o bloco de AITs. O que é que tem que ter no AIT? A tipificação da infração, local, data e hora corretos, identificação do veículo e identificação do agente. Quando foi no final do dia, o Maxwell encerrou o dia de trabalho dele, chegou na MC e entregou o bloco. Lá, outro agente, no caso a Beatriz, nesse dia ela está lá para analisar os AITs. O Maxwell entregou, quem vai analisar é a Beatriz, que também trabalha na MC. A Beatriz vai pegar o AIT dele e vai conferir. Tipificação, tá aqui o código, está correto. Local, data e hora. Avenida C,
Casa 982, Conjunto Ceará, quarta etapa. Tem esse endereço? Tem, tá batendo. Então, primeiro correto, segundo correto. Identificação do veículo. Ela pegou aqui, placa FSC 2A30. Ele está dizendo aqui que corresponde a um carro branco da marca Suzuki. Só que quando ela colocou no sistema, deu numa moto. Vixe, não pode, deixa eu conferir de novo aqui. Placa, uma moto, tá errado. Então, por esse erro aí, o AIT vai ser arquivado. Por esse erro aí, o AIT vai ser arquivado, morre aqui o processo administrativo. Só que ele tinha preenchido 2 papéis, lembra? Vamos ver o outro papel. Estacionamento proibido também. Pegou lá. Tipificação da infração, estacionamento proibido. Beleza. Pode estar correto. Local, data e hora. Beleza. Código está correto, está batendo. Identificação do veículo. Moto, modelo Bros, cor vermelha, Honda. Bota aqui na placa no sistema. Moto, Bros, cor vermelha, Honda. Opa, placa tá certa. Então, identificação do veículo, ok. Identificação do agente fiscalizador, ok. Vai continuar o processo administrativo. Foi feita a infração, foi feita a análise por outro agente, outro agente no caso, a infração foi preenchida pelo Maxwell e quem fez a análise foi a Beatriz. Tem 30 dias para ser expedida a notificação de autuação. Ela tem 30 dias para ser expedida. Se não for expedida no prazo de 30 dias, ela é arquivada. A pessoa não vai ser multada. Morre aqui o processo. Mas, se ela for expedida no prazo de 30 dias, vai ser enviada a notificação de autuação para o infrator. Infrator recebe, vamos dizer que o infrator aqui seja... É os nomes que sempre aparecem, deixa eu procurar outro nome aqui. Peraí. Infrator é a Luísa. Infrator aqui foi a Luísa, de alta periculosidade, né? A Luísa estacionou em local proibido. Então, continuando. A Luísa recebeu aqui a notificação de autuação. Notificar é um aviso que ela vai ser multada. Estacionamento proibido. Está relacionado a equipamento obrigatório? Não. Não tem nada a ver com equipamento obrigatório. O estacionamento proibido, então, é uma multa que ela pode indicar. Ela pode indicar, não é de equipamento obrigatório. Então vamos lá. A Luísa é a proprietária do veículo. Se a Luísa reconhecer que foi ela, continua o processo administrativo. Se a Luísa quiser indicar outra pessoa, ela vai ter que pedir os dados da pessoa e vai preencher e vai entregar lá no órgão que efetuou a infração. Para a Luísa, encerra ali para a Luísa e vai para aquela outra pessoa. Vamos dizer que a Luísa diga, não, quem estava dirigindo era o Valber. Quem estava com o carro nesse dia não era eu não, quem estacionou nesse local foi o Valber. Ela preenche os dados do Valber, fala com ele, coloca os dados. Então a Luísa sai de cena. Quem vai se preocupar agora é o Valber. Vamos dizer que ela não indique. Ela ainda tem a defesa prévia. Ela pode apresentar o infrator, caso não seja ela pode apresentar o infrator, que é o Valber. Se ela apresentar o Valber e preencher e entregar, para ela ali se encerrou e vai responder ao Valber. Se ela não apresentou o infrator, ela ainda tem a opção de fazer uma defesa prévia. Rapaz, lá não tinha placa de proibição não vou lá. Ela foi lá, bateu foto, fez uma filmagem, pegou tudo que ela acha que deveria e foi fazer a defesa dela. Eu estacionei ali, pois não tinha nenhuma proibição, não tem placa, não tem nada, tal. E ela vai fazer a primeira defesa, que é a defesa prévia. Que é a defesa... O Fábio já tá liso, né? A primeira defesa que ela pode fazer, que é a defesa prévia.
Ela vai fazer para o órgão que emitiu a multa. Vocês acham que o órgão vai ser bem receptivo e admitir que errou? Muito difícil, né? Mas se você tiver todas as provas, né? Foi lá, filmou, bateu foto, né? Tem que fazer tudo bem legalzinho. Se a defesa for aceita, o processo administrativo se encerra aqui, né? Se a defesa foi aceita, encerra aqui. Se não foi aceita, vai acontecer o quê? Vai receber a notificação de penalidade, né? A notificação de penalidade é o quê? É a própria infração em si, né? É a própria infração em si. Então vamos recapitular lá do início. Maxwell foi para a rua trabalhar, a gente aplicou uma multa. Quando foi no final do dia, ele entregou o bloco de AITs e a Beatriz foi analisar o bloco. Ela analisou a tipificação se estava correto, beleza. Analisou o local, data e hora, beleza. Analisou a identificação do veículo, beleza. Analisou se o Maxwell estava de serviço naquele dia, beleza. Segue em frente. Tem 30 dias para ser expedido a notificação de autuação. Se não for expedido em 30 dias, é arquivado, encerrou o processo. Se for expedido, vai ser enviado para o proprietário do veículo. O proprietário do veículo, como essa multa de estacionamento proibido não é equipamento obrigatório, ela pode apresentar um infrator. Se a Luísa apresenta o infrator, que é o Valber, para a Luísa cessa, quem vai continuar o processo é o Valber. Se ela não apresenta o infrator, ela ainda pode fazer o que? A defesa prévia, que é a primeira defesa que ela faz no próprio órgão que a multou, né? Ela vai lá, bate foto, ela não concorda, diz que a sinalização estava incorreta ou insuficiente ou inexistente, não existia, e ela vai recorrer no órgão lá que a multou. Se o órgão aceitar o recurso nela da defesa, é arquivado o processo, ela não vai ser multada, encerra ali. Se o órgão não concordar, vai ser emitido a notificação de penalidade. Então ela já tentou a primeira defesa, não deu certo, né? Ela recebeu a notificação de penalidade, que é o que é a multa em si, ela foi multada já aí. Ela pode ainda recorrer. Ela vai na JARI, que é a Junta Administrativa de Recursos de Infração. É a defesa em primeira instância. Defesa em primeira instância. A primeira lá tinha sido defesa prévia e agora a defesa em primeira instância continua sendo no mesmo órgão. Se ela foi multada pela MC, né, ela vai recorrer lá na Junta Administrativa de Recursos e Infrações da MC. Ela vai fazer de novo o processo, a defesa dela, o recurso dela, vai adicionar mais fotos, mais coisas para melhorar a primeira defesa que foi recusada. Não adianta ela tentar a mesma defesa que não vai dar certo, ela tem que melhorar alguma coisa. E ela vai dar entrada na JARI. A JARI vai analisar e vai responder. Se for de acordo, a multa é arquivada e ela não vai ter que pagar a multa e não vai perder os pontos. A multa é arquivada, ela não vai ter que pagar a multa e não vai perder os pontos. Só que foi recusado. De novo foi negado. Então, ela tentou na defesa prévia, não deu certo. Tentou na defesa na primeira instância, que é na JARI, não deu certo. Ela vai tentar agora um recurso na segunda instância, que é o último recurso, que pode ser feito no CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito. Todos os estados têm o CETRAN, com exceção do Distrito Federal, que lá o Distrito Federal se acha mais bonito, ela fez um CETRAN com nome diferente, CONTRADIF, Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Se você morar em Brasília, você vai ter que dar entrada no CONTRADIF, né? Se você morar em qualquer outro estado, o nome é CETRAN. Você pode dar entrada ou no CETRAN ou no CONTRAN. O CONTRAN é o Conselho Nacional de Trânsito. Vai ser a sua última defesa, que é a defesa em segunda instância. É a última defesa. Se você quiser entrar no CETRAN, você entra. Se quiser entrar no CONTRAN, você entra. E vai ser analisado. Dali não tem mais para onde correr. Se for aceito, é arquivado. Vida que segue, você não vai ser multado.
Se for negado, não tem mais para onde correr. Você vai ter que pagar a multa. Senão você não consegue licenciar seu veículo. Alguma dúvida aí sobre o processo administrativo? É meio chatinho, é meio trabalhoso. Essas coisas aí o Valber vai ficando cada vez mais liso, só levando multa direto. Então vamos lá. Vamos em frente. Pessoal, aqui nós temos as penalidades e nós temos as medidas administrativas. O que a gente tenta, o correto é vocês aprenderem tudo aí, aprender mesmo. Mas a gente tenta ajudar com... Se vocês olharem aqui, se vocês olharem aqui, as medidas administrativas começam com a letra R, com a letra T e com a letra E. Então você lembra da sigla TRE. Se começar com a letra T, R ou E, vai ser uma medida administrativa. Qualquer outra letra vai ser o quê? Penalidade. Se começar com as letras T, R ou E, medida administrativa. Qualquer outra letra vai ser penalidade. Repetir mais uma vez. Começou com a letra T, R ou E, medidas administrativas. Qualquer outra letra vai ser o quê? Penalidade. Então vamos falar aqui da primeira penalidade. Advertência por escrito. O que é uma advertência por escrito? Vou pegar agora, dar um tempo aqui pro... Não, dar um tempo aqui pro Valber, né? Deixar o cara descansar um pouquinho. A Nicole, ela nunca levou uma multa na vida dela. Ela é uma condutora, uma motorista primária, não tem nenhuma multa. Se a primeira multa que a Nicole levar for leve ou média, ela pode pedir ao diretor lá do órgão de trânsito para transformar em uma advertência por escrito, que nada mais é do que um carão. Em vez dela levar a multa, perder os pontos e ter que pagar a multa, ela pede para transformar numa advertência por escrito, que é um carão por escrito. Não faça mais isso não, porque da próxima vez não tem perdão. Vai levar um multão bem grandão. Pode ser essa a advertência por escrito que ela vai levar. Só que tem um detalhe. Fica discricionário à vontade do diretor. Como se ele não tem obrigação não de aceitar. Aí é um direito que não é direito, né? Você tem o direito de pedir, mas o cara não tem obrigação de aceitar. Então, vai depender do humor dele naquele dia, né? É um negócio que é difícil de explicar isso aí. Você tem o direito de pedir, mas o cara não tem a obrigação de aceitar. Então, ele aceita se ele quiser. Aí, me pergunta se eu conheço alguém que já conseguiu. Não conheço. Mas está no Código de Trânsito Brasileiro. Advertência por escrito. Você tem que preencher 2 quesitos. Nunca ter levado nenhuma multa é o primeiro quesito. E o segundo é ser uma multa leve ou média. Aí você pode pedir para o diretor do órgão transformar em uma advertência por escrito. A questão aqui que é interessante é que ele não tem a obrigação de transformar. Ele transforma se ele quiser. Aí vai entender, né? Outra penalidade é a multa. A multa, os encargos que ela acarreta, você tem que pagar, né? A multa, né? Outra penalidade é a multa, né? Você desconta na sua pontuação e você tem que pagar o valor da multa, né? Suspensão do direito de dirigir. A gente vai ver aqui mais na frente algumas multas que você vai ter seu direito de dirigir suspenso. Como assim? Você não vai poder dirigir no prazo, a primeira vez, de 1 a 12 meses. Vai dependendo da infração, o juiz pode dizer que você tem que ficar suspenso entre 1 mês até 12 meses. E geralmente é pedido que você faça o curso de reciclagem. Geralmente o juiz, após te suspender, vai dizer: rapaz, você tem que fazer o curso de reciclagem. Você faz o curso de reciclagem, passou aquele período de 1 mês, você volta a dirigir como nada tivesse acontecido.
Passou um mês e um dia você começa a dirigir. 2 meses, 2 meses e um dia você começa a dirigir. 3 meses, 3 meses e um dia você começa a dirigir. Agora vamos dizer que você foi suspenso no mês de janeiro, né? E a sua suspensão foi de 3 meses. Então, janeiro, fevereiro, março, você vai dirigir entre março e abril, né? Se no período de 12 meses você for suspenso de novo pelo mesmo motivo, vai ser o dobro, vai ser de 6 meses a 2 anos, viu? A multa vai ser o dobro, de 6 meses a 2 anos. A primeira é de 1 a 12 meses, a segunda vai ser de 6 meses a 2 anos. E se você estiver com o direito de dirigir suspenso e for pegue dirigindo, você está com o direito de dirigir suspenso e você for pegue dirigindo, você vai ter a sua habilitação cassada. O que é a sua habilitação cassada? Você perde a habilitação. Você perde a habilitação, vai ter que esperar 2 anos. Quando for 2 anos e um dia, você dá a entrada em começar tudo de novo, do zero, sem nenhuma regalia. Se você tem a sua habilitação suspensa e é pego dirigindo, ela vai ser cassada. Você vai ter que esperar 2 anos. Com certeza vai ter que fazer o curso de reciclagem, vai ter que esperar 2 anos para começar tudo de novo, do zero, sem nenhuma regalia. Até aqui tá tranquilo? Tá de boa? Vamos para a próxima. Penalidade. Apreensão do veículo. A apreensão do veículo, pessoal, ela não existe mais, mas como algumas questões do Detran não estão atualizadas, ainda cai em prova. Mas a apreensão hoje não existe mais. O que é a apreensão do veículo? O seu veículo era preso. Preso mesmo, um meliante. O meliante é preso, um bandido é preso, um ladrão é preso. O seu carro era preso. Ele ficava de 1 a 30 dias preso no pátio de um órgão. Você ia ter que pagar as multas dele e pagar para soltar ele, né? Você paga as multas e vai pagar a estadia também. Você vai pagar o reboque, que vai levar ele até lá o pátio. Você vai pagar as multas que fizeram ele ser apreendido, vai passar o tempo que ele vai ficar lá, as diárias, né? Se ele ficou 5 dias, você paga a diária de 5 dias. Se ele ficou 10 dias, você paga 10 dias. Se ele ficou 25 dias, você paga 25 dias. Se ele ficou 30 dias, você paga 30 dias. Dependendo das multas, dava maior que o valor do veículo, né? O que o pessoal fazia? Não ia pegar mais o carro. O carro valia 3 mil, a multa dava 5. Aí não adianta, é melhor comprar outro carro. Acho que não sei se são 6 meses, 3 meses, acho que é 3 meses, seu carro vai a leilão. Se ficar lá e você não pegar no período de 3 meses, ele vai a leilão. Só que não existe mais apreensão. Por quê, pessoal? Nós estamos no Brasil, né? Aí o Valber tem um carrão tunado, com somzão pancada, com kit multimídia pancada, 4 aro 18, 4 pneuzão Michelin. Deixa eu ver aqui, a cabeça de marcha de marca da Momo, os bancos Recaro de couro. Pronto, golfezão mafioso do Valber. Aí o Valber fazendo pega, o Golf, carro muito veloz, né? Carro praticamente um carro para velocidade. Fazendo pegue, bomba na 020, na BR. Pegaram a placa dele, foram lá na casa dele prender o veículo. No dia lá não conseguiram pegar ele não. Voado, tipo Velozes e Furiosos, mas pegaram a placa. Da placa tem o endereço da casa dele, foram lá na casa dele. O carro estava lá na garagem e o carro era apreendido. O carro era levado lá para o pátio lá, se for o AMC, AMC, se for o Detran, pátio do Detran. Aí nós estamos no Brasil, né? Quando o carro é apreendido, é feito o chamado checklist. O checklist, vamos olhar, vamos anotar aqui. 4 aro 18, 4 pneu Michelin, bancos de couro Recaro, farol Xenon, kit multimídia, 4 caixas de som no porta-mala com
com quantas tornetas, alto-falante de 18 e tal, tudo é anotado que tinha no carro do Valber. E o carro dele ia passar 25 dias apreendido. Nesses 25 dias, a galera tirou os 4 aros 18, colocaram 4 aros de ferro 15, levaram os pneus, colocaram 4 pneus careca, levaram o som do carro do Valber, levaram o kit multimídia, levaram a cabeça da marcha, trocaram o volante esportivo, levaram a caixa de som que tinha no porta-malas. Quando chegaram nos 25 dias, o Valber não contava os segundos para receber o carro de volta para voltar a charlar, né? Quando ele recebeu o carro, não é meu carro não. Não, mas tá aqui a placa dizendo que é seu carro. Não, aí pegaram a placa do meu carro e botaram nesse aí, porque meu carro, de longe dá esse carro aí não. Aí vocês pensam aí a confusão, lá vai para a justiça, o Valber vai pedir uma indenização, porque tem um checklist que comprova as coisas que tinha no carro, né? Tem as notas fiscais que ele comprou. E no Brasil é assim, o Brasil o pessoal não dá colher de chá não, né? Carro cheio de coisa, a galera levou foi tudo. Então, devido aos processos, o pessoal pediu indenização, colocando na justiça, acabou a apreensão do veículo. O órgão não quer mais se responsabilizar, porque fica na responsabilidade do órgão, né? Ele entregou o carro de um jeito, se tem amassado, se não tem, se tem arranhado, se não tem. Tudo isso, na hora da devolução, era averiguado, né? Se não estivesse como condizia no checklist, é igual quando você vai alugar um veículo. Não sei se vocês já alugaram. É feito toda uma análise do veículo, olhado tanto o dono da empresa como o cliente, né? Você bate foto, filma de tudo que tiver ali arranhado, amassado, porque na hora que você for devolver, você tem que provar que não, já peguei o carro assim. O carro já estava com esse amassado, já estava arranhado, já estava riscado. Mesma coisa quando você vai alugar um carro, né? Então, devido a isso, acabaram a apreensão do veículo, acabou. Cassação da PPD e CNH, a gente já falou. Se você for pegue suspenso, for pegue dirigindo, vai ser cassado. E também tem algumas situações que é cassado direto, viu? Tem algumas situações que é cassado direto, né? A gente vai ver já já. E o custo de reciclagem, se você teve a sua habilitação suspensa, é pedido custo de reciclagem, ou então se você for um motorista que leva muitas multas, também vão ser pedido custo de reciclagem. Então a gente falou aqui de penalidades, advertência por escrito, a multa em si, a suspensão do direito de dirigir, a apreensão do veículo, a cassação da PPD, CNH e o custo de reciclagem. Desses 6 itens, alguma pergunta? Vou entender que não, vou para frente, beleza? Então, qualquer coisa vocês perguntem aí. Vamos agora para as medidas administrativas. A gente sabe que começa com as letras TRE, né? Aquela sigla, né? Tribunal Regional Eleitoral, TRE. Se não começar com as letras TR ou E, vai ser penalidade. Se começar com as letras TRE, vai ser medida administrativa. Primeiro aqui, retenção do veículo. Retenção, pessoal, o seu veículo fica retido até você sanar um problema. Exemplo, parou numa blitz e você está com farol que é um xenon e ele não é de fábrica. Vão pedir para você tirar o xenon e colocar os faróis comuns. Então, você pode ficar ali, chamar um mecânico, o mecânico vai lá, tira o xenon, bota as lâmpadas comuns, pronto, você segue viagem. Ah, a lâmpada é de LED, não é de fábrica? Mesmo jeito. Você pode você mesmo tirar as lâmpadas de LED e colocar as lâmpadas de fábrica que você tem lá no porta-mala. Eu vou ser multado? Vai ser multado. Só que você tem que sanar o problema para você seguir viagem, você ir embora. A retenção é você ficar ali até sanar o problema. Antigamente, quando era um problema muito grande, o agente podia recolher o seu documento, você ia embora. Aí no dia seguinte você ia lá sanar o problema. Sanou o problema, você ia lá no trabalho do agente, né? Se for MC no MC, se for Detran no Detran, mostra que foi sanado o problema e é devolvido o documento, né? Às vezes era de madrugada, não tinha como você ir comprar lâmpadas, né? O cara nem vai passar a noite com você ali. Ele retia o seu documento, você sanava o problema, ia lá, mostrava e ele lhe devolvia.
Retenção do veículo se for um insufilme, um fumê, com um limite maior do que o permitido. Você arrancou ali na hora, pronto. Vai ser multado, mas arrancou na hora, você segue viagem. Então, retenção, no caso, eu tenho que dirigir utilizando óculos ou lentes corretivas, que seriam as lentes de contato. Você multado, se eu estiver sem, eu posso colocar o óculos, sigo viagem, posso colocar a lente, sigo viagem, ou posso passar o meu veículo para outra pessoa. O veículo não tem problema não, o problema é com o condutor. Eu que estava sem as lentes corretivas, né? Sendo que o meu colega que vai assumir, ele tem que assinar um termo que durante 12 horas ele é responsável por aquele veículo, o que ia acontecer com o veículo. Remoção, o seu veículo vai ser retirado do local, vai ser levado para o pátio. Um exemplo, Não entendi, Paulo. Ele faz eu provar o quê? Se tu disser que está de lente, né? Ele vai pedir para tu tirar a lente. Tira aí para me ver. Eu tô com a mão suja. Não, mas é de H, mano. Lava as mãos ali. Você assim não vai colar, não. Tô com as mãos sujas, não posso pegar na lente. Não é assim então, eles também não são tão bestinhos, não. Vai pedir para tu tirar a lente, né? Tira aí para me ver. Agora, na real, é muito difícil isso acontecer. É muito difícil, eles vão. Só se for um cara muito cri-cri mesmo, ou você fizer muita raiva a ele lá, né? A abordagem geralmente eles são tranquilos. Para ele pedir para tu tirar a lente é difícil, mas ele tem o direito de pedir. Você tem que provar que está com a lente, né? Ele se dá esse trabalho é difícil, mas ele tem o direito. Agora, se tu fizer raiva a ele por algum motivo, aí o cara leva pro lado pessoal, né? Aí já muda tudo, né? Então, remoção. Seu veículo está estacionado na BR, não pode. Pronto, se o valve é inchador, vai acontecer. Se for inchador, o cara leva pro pessoal e vai acontecer mesmo. Remoção é quando o seu veículo está no local que ele não pode estar, né? Ele vai ser removido. Ele não pode estar ali, estacionado num viaduto, não pode. Estacionado numa BR, não pode. Estacionado numa ponte, não pode. Dentro de um túnel, não pode. Ele vai ser removido, ele está impedindo. Chego pronto, na minha casa aqui, tem uma garagem, aí o cara estaciona lá na frente da minha garagem sem impedir que eu possa colocar meu carro para dentro ou retirar meu carro de dentro de casa. Aí eu vou ligar para a MC, tem um carro aqui, o carro vai ser removido, vai vir um reboque, vai levar ele, né? Licenciamento atrasado, o carro não pode rodar, vai ser removido. Vai ser colocado no reboque, vai para o pátio, lá você vai pagar o reboque, vai pagar a diária, vai pagar as multas e retira o seu veículo, né? Recolhimento do documento do veículo ou recolhimento da habilitação. Sua habilitação está vencida há mais de 30 dias, você vai ser multado e sua habilitação é recolhida, ela não vale mais. Documento do veículo está atrasado, licenciamento, pode ser recolhido. Documento do veículo ele tem pistas que ele pode ser falso, ele seja um documento falso, está alienado, está ali adulterado, né? Pode ser recolhido. Recolhimento de animais. O animal está solto na via, podendo causar acidentes. É chamado um órgão, o órgão vai lá e pega um porco, uma vaca, um cavalo, um jumento, né? Se o animal é recolhido, vai para um local onde ele vai receber alimentação e tudo. E diz que é muito caro para você retirar um animal, muito caro. Só vale a pena se for um valor afetivo, né? Que não tem valor, ou então se você ganhar muito dinheiro com aquele animal ali. Porque você vai ter que pagar as diárias, vai ter que pagar a alimentação, vai ter que pagar as multas por animal solto na via, né? Isso que é muito caro. E com o tempo esse animal vai à asta pública, pode ser doado para empresas, para instituições tipo IPRED, pode ser doado para alimentação, então para fazer algum tipo de serviço, né? Transbordo do excesso de carga, aquela situação lá do embarcador e do transportador, né? Está com uma carga maior do que permitido no veículo, é chamado um segundo veículo para ser feito o transbordo, né? Vai passar aquela carga em excesso para o novo veículo para que eles sigam viagem, né?
transbordo da carga de excesso, né? Excesso de carga. Os exames, caso você seja pego alcoolizado ou drogado, pode ser pedido exames, né? Para a prova daquilo, né? Exame de sangue ou exame de alguma clínica, né? Para a comprovação que você está ali, de alguma maneira ali, adulterado, né? Não está no seu normal. Então, falamos de penalidades e falamos de medidas administrativas. Alguma pergunta? Podemos seguir em frente. Qualquer coisa, vocês perguntem aí que eu volto. Advertência por escrita, a gente já falou, trata-se de uma punição com efeito educativo. Se você nunca levou uma multa na vida, é o primeiro quesito. O segundo, ser uma multa leve ou média, você tem o direito de pedir para o diretor do órgão para transformar em uma advertência por escrito, que é um carão por escrito. Não faça mais isso não, senão você vai levar um multão e não vai ter perdão, né? O cara vai mandar para você uma advertência por escrito. É melhor do que você pagar a multa e levar os pontos da habilitação, né? Só que tem uma questão, né? Ele não é obrigado a aceitar o seu pedido. É discricionário, vai depender do dia dele, se ele estiver de bom humor ou se ele estiver de mau humor. Então, direito não é direito, né? Não sei explicar muito bem isso aí, não. Aí vem aqui multa em relação à sua natureza. Leve, pontuação 3 pontos. Média, 4 pontos. Grave, 5 pontos. Gravíssima, 7 pontos. Leve, 3 pontos. Média, 4 pontos. Grave, 5 pontos. Gravíssima, 7 pontos. O valor não cai em prova. O valor não cai em prova. O valor não cai em prova dependendo da cidade, o estado é um valor diferente. O valor não cai em prova. Porque dependendo da cidade tem valores diferentes do estado. Então, leve, 3 pontos. Média, 4 pontos. Grave, 5 pontos. Gravíssima, 7 pontos. Algo leve, está sem habilitação, é leve. Está sem o licenciamento, é leve. Buzinou, multa leve. Qualquer multa do pedestre é leve. Qualquer multa do pedestre é leve. Vocês sabiam, né, que o pedestre era para ser multado, né? Mas a gente vai ver já, pelo menos as principais aqui, né? Pronto. Sem documento de posse obrigatório, seria o que? O licenciamento ou habilitação? Leve. Usar a buzina em frente a... Quero ver umas... Sem CNH, sem capacete, né? Sem documento da moto. Eita mesmo. O Valber aí tava bem direitinho, tá? Tava bem direitinho aí, Valber. Então, o uso da buzina. Se você buzinar depois das 22 horas até as 6 da manhã, multa leve. Se você buzinar na frente de escola, hospitais, postos de saúde, multa leve. Sem documento de posse obrigatório, sem habilitação, sem licenciamento, multa leve. Estacionar em vaga de deficiente físico ou idoso, a prova ainda não está atualizada, era multa leve e hoje em dia ela é gravíssima. Se cair na prova, eu aconselho até a perguntar, rapaz, está atualizada ou não? Algumas questões foram atualizadas, outras não. Você pergunta esse aqui está atualizado ou não? Se estiver desatualizado, era leve. Se for atualizado hoje em dia, é gravíssima. E toda infração cometida por pedestre é leve. O pedestre aqui no Brasil isso não é multado porque não tem como identificar ele sem ele se identificar. E aqui no Brasil não é obrigado a você constituir prova contra você mesmo. Então, se você se identificar para ser multado, você que constituiu a prova, você bota na justiça e você ganha e pede uma indenização. Então, por isso, não multam o pedestre. Principais infrações médias: dirigir veículo utilizando o celular. Dirigir falando no celular, multa média. Em local de proibido estacionar. Se você estacionou no local que tem a placa lá de proibido estacionar,
multa média. Atirar na via objeto ou substância. Você está bebendo uma água, um refrigerante, uma água de coco, comendo uma maçã e atira pela janela do veículo, multa média. Falta de combustível. Você deu um prego no carro de combustível e for pegue, multa média. Deixar de manter acesa a luz baixa quando obrigatório. Quando é que é obrigatório acender a luz baixa? Quando escurece, em local iluminado você tem que acender a luz baixa. Quando começa a chover, você tem que acender a luz baixa. Quando você vai andar em BR, você tem que acender a luz baixa, né? Motos e veículos de aluguel tipo ônibus, 24 horas, luz acesa, né? Arremessar água ou detrito. Essa aqui é aquela questão do cara tá andando na calçada, aí o motorista vê uma poça de lama do carro, aí passa lá na poça de lama só com a intenção de molhar a pessoa, multa média. Ele passa lá na lama só com a intenção de molhar as pessoas, multa média, né? Não entendi o que foi que caiu. Foi que caiu, Wagner. Você tem que estar com tijolo e a pessoa tem que ver você com tijolo, né? Você bota o tijolo ali nas costas, né? Principais infrações graves. Andar sem um cinto de segurança. Quer perguntar? Vai? Pode perguntar, irmão. Quer perguntar, Valber? Foi sem querer. Qualquer coisa aí ele aciona, né? Principais infrações graves. Andar sem um cinto de segurança, infração grave. Equipamento obrigatório do veículo. Se o equipamento estiver em desacordo, estiver faltando ou estiver quebrado, né? Multa grave, né? É uma multa exclusiva do proprietário do veículo, né? Se tiver com a PPD, vai perder a PPD. Desobedecer às ordens do agente. O agente mandou você parar, mandou seguir, mandou diminuir a marcha, você desobedeceu, multa grave. Deixar de prestar socorro à vítima quando solicitado. Olha aí, ó. Esse caso aí, pessoal, aconteceu um acidente e o agente pediu a sua ajuda ali, ó. Deixar de prestar socorro à vítima quando solicitado. Você não participou do acidente, você vinha passando e o agente de trânsito pediu a sua ajuda aí, ajuda aqui, cara, para aí, ajuda aqui. Você pode se recusar? Pode, mas você tem que ter um queixo muito grande ali para convencer o agente. Por quê? Porque senão ele vai lhe multar, multa grave, viu? Você recusou a prestar socorro quando solicitado. É muito difícil o seu queixo ser tão bom que ele aceite, viu? Se ele pedir sua ajuda, ajude. Ah, mas eu tô indo para um casamento, eu tô indo, minha mulher tá grávida, tá indo pro hospital agora ter um menino aí, pronto. Se ele acreditar na sua palavra, beleza. Porque ele vai dizer, não, beleza, pode ir. Ele vai dizer isso. Só que pode esperar que com um dia chegar a multa, viu? Não sei que o seu queixo seja muito bom. Então, se você não participou do acidente, você só vem passando e foi solicitado, a multa é grave. Se você participar do acidente, aí é gravíssimo, viu? A gente vai ver já já. Mas se você não participou do acidente, só foi solicitado e pedido ali pelo agente, a multa é grave. Transitar pela contramão em via de sentido duplo. Olha aqui, ó. A via tem os dois sentidos. Então, se você está na contramão, numa via de dois sentidos, como é que você faz para voltar para a mão? Só puxar para a direita, né? A contramão, você ultrapassou a linha amarela, voltou para depois da linha amarela, você resolveu. Pronto. O acidente. Vamos dizer que tem um acidente ali, você vem passando no seu carro e tem um acidente. E por algum motivo o agente peça para você parar e lhe pede ajuda. Se você se negar a ajudar, mesmo você não tendo participado, o agente pode lhe multar multa grave. O agente pode lhe multar multa grave. E o que é que eu disse na vida real? Na vida real, se você não posso ajudar não que eu estou apressado, ele, beleza, meu filho, pode ir lá.
provavelmente vai chegar a multa. Então a sua desculpa tem que ser muito boa mesmo, pessoal. Porque ele não vai dizer assim, não, eu vou te multar. Ele não diz isso não. Ele diz, não, vai lá, pode seguir viagem. E chega a multa. Ele não vai dizer, não, eu vou lhe multar. Ele não diz não. Ele manda você seguir viagem, chega a multa. Então, você tem que ter um argumento muito bom e tem que convencer ele, viu? Tem que convencer ele. Se não convencer, vai chegar a multa. Já se você participou do acidente, você está envolvido no acidente e se recusar, é gravíssimo. Você participou do acidente e se recusar, é gravíssimo. Você se recusar como? Não parou, né? Você não parou para prestar socorro, foi-se embora. A gente vai falar já no próximo passo, beleza? Não assinou um artigo 305 porque não prestou socorro. Pronto. Aí você vê, né? Então vamos lá. Deixar de prestar socorro à vítima quando solicitado. Nesse caso aqui, você não participou do acidente, você só vinha passando. E não quis ajudar a pedido do agente, multa grave. Transitar pela contramão em via de sentido duplo. Olha aqui, ó, uma via de sentido duplo. Você foi para a contramão, quer dizer o quê? Que você foi para a esquerda, para a faixa da esquerda. Como é que você conserta? É só puxar para a direita. Puxou, consertou. Então, se for numa via de sentido duplo, a infração é grave. Já numa via de sentido único, quando você está na contramão, quer dizer que você tem que virar o carro para o sentido contrário, né? É muito mais trabalhoso do que você puxar para a direita. Se for numa via de sentido duplo, a multa é grave. Se for numa via de sentido único, você está andando na contramão, a multa vai ser gravíssima. Então, quero que vocês entendam isso. Uma via de sentido duplo, quando é que você conserta? Se você estiver na contramão, é só puxar para a direita e consertou. Simples assim. Então, a multa é grave. Já se você estiver numa via de sentido único, andando pela contramão, você vai ter que fazer um retorno, você vai ter que pegar o carro que está no sentido e colocar no sentido contrário. É muito mais trabalhoso. Nesse caso, vai ser gravíssimo. Em local de proibido parar e estacionar. Então, é um local que não pode parar nem estacionar e você parou, vai ser multa grave. Ponte, viaduto, túnel, BR, você não pode nem parar nem estacionar e você parou, multa grave. Seguir veículo de urgência. Como assim? A ambulância, você está aqui num engarrafamento apressado, você está atrasado, aí passa uma ambulância, todo mundo abre e você, vixe, meu irmão, vou aproveitar aqui o vácuo, ó, vou aqui atrás da ambulância. Se for pegue, multa grave. Pode ser uma ambulância, pode ser um caminhão dos bombeiros, que está indo para apagar um incêndio e tu aproveita aqui, vixe, eu vou seguir aqui, eu vou pegar o vácuo aqui do caminhão dos bombeiros. Multa grave. Uma viatura da polícia, você aproveitar para seguir ela em urgência, para sair do engarrafamento, multa grave. Estacionar em canteiro central, multa grave. Estacionar em cima da faixa de pedestre, multa grave. Estacionar na ciclovia, multa grave. Principais infrações gravíssimas: passar sinal vermelho, gravíssimo. Fazer um retorno proibido, gravíssimo. Contramão de sentido único, você está no seu carro aqui na contramão, numa via de sentido único. Para você consertar isso, você vai ter que virar o carro totalmente no outro sentido, né? Tem que fazer um retorno, né? Então, com a via de sentido único, é infração gravíssima. Transportar crianças sem os devidos cuidados, a gente vai ver que os cuidados são de 0 a 1 ano, tem que estar lá no bebê conforto, de 1 a 4 anos na cadeirinha, de 4 a 7 no assento. Se você, qualquer multa relacionada à criança, é gravíssimo. Tem criança no meio, gravíssimo. Andar sem a placa do veículo, gravíssimo. Ou arrancou a placa, ou caiu, gravíssimo. Andar sem capacete, gravíssimo. Dirigir com o CNH vencido há mais de 30 dias, gravíssimo, e já é recolhido direto ali. Já não entrega mais sua habilitação. Principais infrações que tem uma multiplicação no valor dela. Não na pontuação, mas sim no valor, um fator multiplicador, né? Só tem essas multiplicações em infrações gravíssimas.
As outras não tem, nem grave, nem média, nem leve. CNH cassada ou suspensa, né? Se você tiver sua CNH cassada ou suspensa, gravíssima vezes 3. Dirigir sem possuir PPD ou CNH, gravíssima vezes 3. Dirigir sem ser habilitado, né? Dirigir veículo com categoria diferente. Você tem categoria A e EPEG dirigindo com categoria um carro, né? Ou vice-versa, você tem categoria B e EPEG dirigindo uma moto, né? Hoje é gravíssima vezes 2. Até um tempo atrás era gravíssima vezes 3. Então, na prova ela não estava atualizada. Essas questões aí era gravíssima vezes 3. Na prova ela não estava atualizada, a prova do Detran. Era gravíssima vezes 3. Hoje em dia é gravíssima vezes 2. Transitar pela ciclovia, gravíssima vezes 3. Transitar na calçada, gravíssima vezes 3. Transitar no acostamento, gravíssima vezes 3. No canteiro central, gravíssima vezes 3. Na faixa de canalização, gravíssima vezes 3. Com a velocidade acima de 50% da autorizada, como assim? Vamos dizer que a velocidade autorizada lá, a máxima, é 60%. Tem lá uma placa de 60%, né? De 60 km por hora, né? Foi mal. Então, 50% seria o quê? A metade, né? Se a máxima é 60, a metade é 30. Aí você pega a metade e soma. 60 mais 30, 90. Então, velocidade acima de 90, num local que é 60 por hora, você ultrapassou em 50%, né? O limite máximo, né? Então, gravíssima vezes 3. Principais infrações que vão ser gravíssimas vezes 5. Fugir sem prestar socorro à vítima. Pode perguntar, Beatriz. Pode perguntar. Professor, no caso daquela outra vida gravíssima vezes 3, né? Essa dirigir sem possuir PPD ou CNH. No caso, aí a multa vai para o proprietário do veículo. A multa, né, ela fica atrelada ao veículo, né? Se o proprietário tiver habilitação, vai para o proprietário a pontuação. Se não, fica atrelada ao veículo, né? Veículo, né? Quando for no ano seguinte, só pode licenciar o veículo se pagar todas as multas. No caso, vai ter que pagar, né? Todas as multas. Por nada. Então, gravíssimo vezes 5. O exemplo aqui que eu vou dar, né? Só um exemplo, né? O José Túlio. O José Túlio estava guiando e, pessoal, não se iluda, acontece muito. A pessoa se joga na frente do veículo. Não se iluda, a pessoa não prestou atenção se vinha carro ou não, estava pensando na vida, estava pensando no trabalho, um problema. O Túlio vem guiando o carro dele aqui e a pessoa, pumba, foi atravessar correndo, pum, se chocou. Na verdade, ela se jogou na frente do veículo, né? Então, o José Túlio ele tem a obrigação de prestar socorro, pessoal. Obrigação. Se ele não prestar socorro, é gravíssima vezes 5. Gravíssima vezes 5, vai ter suspensão de dirigir, vai uma dor de cabeça medonha. Então, ele tem que prestar socorro. Na hora que ele desceu para ajudar a população, às vezes, quer linchar, viu, pessoal? Acontece, o pessoal não quer saber se você tem culpa ou não. A população quer, hoje em dia, o pessoal já está cansado, pensa em lixar a pessoa. Aí, o que é que você vai fazer? O José Túlio desceu para ajudar. Se a galera quis bater nele, ele não vai ficar ali para apanhar, né? Ele vai entrar no veículo e vai sair do local. Só que assim que ele sair, que se distanciar um pouco, ele para o veículo e vai ligar para o 90, né? E vai contar o que aconteceu. Aquela ligação ali vai ser a segurança dele, ó, pessoal. Acabei de causar um acidente, a pessoa se jogou na frente do veículo, não deu para parar, acabei atropelando a pessoa, parei para prestar socorro, mas tinha muita gente lá no local e eles quiseram me linchar, prezando pela minha segurança. Eu entrei no veículo e saí lá do local,
Já estou aqui ligando, já estou aqui a um quarteirão, parei o veículo, estou ligando. Essa ligação, pessoal, ela é gravada. Essa ligação vai servir como sua defesa. Ela é gravada. Essa ligação vai servir como sua defesa e você disse que vai se apresentar na delegacia. Você tentou prestar socorro para não ser linchado, você saiu, ligou para a delegacia, comunicou o acidente, vai ser mandado uma ambulância e tudo, e você foi se apresentar na delegacia. Isso é o correto a fazer. Você vai responder, né, dependendo da situação, né? Se você realmente... Agora tem um detalhe, pessoal, isso aqui é o correto a fazer. Isso aqui é um acidente de trânsito, que é uma coisa comum. Se você não prestou socorro, pessoal, você vai deixar de uma coisa simples assim, porque é comum um acidente, e vai transformar num delito de trânsito. Então, muito cuidado para você não transformar um acidente em um delito. Que você bateu, não prestou socorro, você evadiu o local, é um crime de trânsito. Cuidado para não transformar uma coisa ruim numa coisa bem pior. O acidente em si, ele já é ruim. Se você se evadiu, vai se transformar numa coisa pior, num delito de crime, um delito de trânsito, né? Um crime de trânsito. Outro detalhe, cuidado, às vezes você, eu me evadi, mas você faz a ligação dizendo que parou para ajudar, quando sentiu que poderia ser lixado, você evadiu. Cuidado, que hoje em dia, quando tem uma câmera, pode ter uma câmera numa loja, numa empresa, tem aquelas câmeras da prefeitura, do estado. Se for comprovado que você está mentindo, né, você cometeu mais um crime, que é uma falsa notícia de crime. Como assim? Você disse que parou para ajudar sem ter parado. Você lá na hora do acidente, você evadiu, aí depois ligou, eu parei para ajudar, mas quiseram me linchar, eu tive que sair de lá. Geralmente vai aparecer filmagens de pessoas, de lojas que estavam lá perto e pegaram o ângulo, né? Que se provar que você está mentindo, você cometeu mais um crime, que é uma falsa notícia crime, né? Você disse que deu um depoimento falso, dizendo que parou para ajudar sem ter parado, né? Então cuidado. Sofreu um acidente, para ajudar. Só sai de lá, o meu conselho, né? Só sai de lá se realmente tentarem lhe lixar, senão você presta socorro. Fica lá, chama a ambulância e tal. Acidentes acontecem, infelizmente. Acidentes acontecem, são coisas comuns. Agora, a não prestação de socorro se transforma num crime de trânsito. Então, fugir sem prestar socorro à vítima, gravíssima vezes 5. Então, ficou tranquila aí essa questão? Você preste socorro, você não preste se quiserem se linchar. Mas você, assim que se distanciar, você liga e explica a situação. Cuidado para não transformar um acidente em um crime de trânsito. Cuidado para não fazer uma falsa notícia de crime, né? Mentir dizendo que tentou ajudar sem ter ajudado, também vai complicar para você. Ultrapassar pelo acostamento, fazer ultrapassagem pelo acostamento, gravíssima vezes 5, né? Em interseções são cruzamentos, você fazer uma ultrapassagem no cruzamento, gravíssima vezes 5. Em passagem em nível é a linha do trem, né? Para você fazer uma ultrapassagem na linha do trem, gravíssima vezes 5, meu irmão, Deus me livre, viu? Ultrapassar pela contramão outro veículo nas curvas. Você ultrapassar na contramão um veículo nas curvas, gravíssima vezes 5. Ultrapassar um veículo numa subida, né, nos aclives, gravíssima vezes 5. Ultrapassar outro veículo em uma descida nos declives, gravíssima vezes 5. Ultrapassar outro veículo na faixa de pedestre, gravíssima vezes 5. Ultrapassar outro veículo em uma ponte, um viaduto ou um túnel, gravíssima vezes 5. Quando é que é uma gravíssima vezes 10? Olha aí, ó. Dirigir sob influência de álcool ou recusar-se a ser submetido a teste ou exame clínico. Então vamos lá, né? Pegar o Valber de novo aqui. O Valber estava em casa, deu o horário de ir para a casa da gata. Só um exemplo, né? Não conheço o Valber, não sei se é casado, se é solteiro, não sei se tem 60 anos, se tem 18, eu não sei, pessoal. Só um exemplo. O Valber meteu aquele banho, colocou aquela beca. Aí, antes de ir, ele lembrou, rapaz, vou pegar um enxaguantezinho bucal, né, para ficar com o hálito até a joda, né, com o hálito legal, né?
Ele pegou o enxaguante bucal, gargarejou, cuspiu, pegou o golfe e foi para casa da namorada. Na esquina tinha uma blitz. Ou você pode descer e tal. Aí vão pedir, você pode fazer aqui o exame, soprar no etilômetro. O etilômetro é o bafômetro, né? Você pode soprar no etilômetro. Aí o Valber, na hora, tá saindo de casa, tem certeza que não bebeu nada, tá de boa, encheu os pulmões e bumba, deu aquele sopro. Lembrando, pessoal, chegou numa blitz, né? Se pediu para você soprar no etilômetro, aquele modelo mais antigo tem um pitozinho, né? Você tem que ver ele tirando o pito, né? De dentro do saquinho, que ele é descartável, né? Você tem que ver ele tirando o pito ali e colocar só para você, né? Mostrando que nunca foi usado, né? Ele é descartável. Você tem que ver. Ele colocou lá o pitozinho, o Valber meteu o soprão, bumba, acusou. Lembrando que o permitido é 0,03, né? Então não é permitido nada, pessoal, de álcool. Não vamos se enganar. 0,03 não é permitido nada. E o enxaguante bucal do Valber tinha álcool. O enxaguante bucal do Valber tinha álcool. Ele parou numa blitz bem pertinho de casa, ainda estava no hálito dele, no sopro, né? Aí ele pede o que? Não, cara, não bebi nada, tá estranho. Ali lembrou, vixe, mas eu usei um enxaguante bucal, provavelmente ele deve ter álcool, já que acusou aí. Aí ele pede o reteste. O reteste é o que? Ele espera ali 15 minutos, bebe uma água. Se realmente tivesse sido só enxaguante bucal, ele vai beber uma água e em 15 minutos vai sair do hálito dele. Ele vai fazer o reteste, vai pegar um novo pitozinho, vai colocar lá, ele vai soprar e vai dar negativo. O Valber pode ir para a casa da gata. Até aí tá tranquilo? Vocês entenderam essa parte aí? Chegando lá na casa da namorada, o Valber pegou a namorada e foram para uma festa. Aí sim, o Valber bebeu todas. Encheu a lata. Sei nem se o cara bebe, viu, pessoal? Tô só usando ele como tizil mesmo. Todo exemplo eu uso o Valber aqui. Que é o nome que mais aparece ali. Na hora que eu olho eu vejo o nome dele, então é ele mesmo. Aí sim, de lá ele foi para uma festa e encheu a lata. Na volta tinha o quê? Uma blitz de novo. Ele é égua mesmo, duas no mesmo dia. Acontece, né? E aí, pessoal, opinião de vocês. O Valber é chamado para soprar novamente o bafômetro, né? O etilômetro. Ele sopra ou não? Porque aqui tem assim, ó, dirigir sob influência de álcool ou recusar-se a ser submetido a teste ou exame clínico. Quer dizer o quê? Que se ele soprar e ele tiver alcoolizado, ele vai ser punido. Se ele não soprar também vai, e aí, ele sopra ou não? Que ali diz aqui, se ele se recusasse, ele também vai ser multado. Pode falar, Beatriz. Professor, mas hoje em dia, no caso disso aí, a pessoa é presa, não? Não sei. Não sei. Vamos ver aqui, né? Ainda estamos aqui na metade da situação. Vamos ver aqui, né? E aí, Beatriz, ele sopra ou não sopra? Eu não sopraria. Você. Alguém sopraria aí? Então vamos lá para a primeira opção. O Valber bebeu e ele não soprou. Tem outros meios que provam que ele bebeu, né? Ele vai ser chamado lá para andar em linha reta, vão olhar lá o jeito que ele fala. Ele vai ser multado só no fato de se recusar, ele já é multado, gravíssimo vezes 10. Só que ele é multado ali, beleza. Chama uma outra pessoa para levar o veículo dele, ele vai ser suspenso o direito de dirigir e ele vai para casa. Tudo bem até aí? Ó, ele foi multado, gravíssimo vezes 10, vai ter o direito de dirigir suspenso, provavelmente vai ter que fazer um curso de reciclagem, mas aí ele foi para casa. Agora, vamos dizer que ele sopra. Eu não estou ensinando nada de errado aqui, estou só ensinando o que acontece. A partir do momento que o Valber sopra, vai sair um papelzinho dizendo o teor de álcool.
Aquele papelzinho ali, sim, é uma prova. Lembra o que é que diz lá no início? Deixa eu ver aqui. A infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou agente de trânsito por aparelho eletrônico previamente regulamentado pelo CONTRAN. E o etilômetro é um aparelho eletrônico e ele vai emitir um comprovante do teor da quantidade de álcool que tem lá no sopro dele, né? No que está no estômago. Com aquele comprovante sim, o bicho pega. Ali eles têm um comprovante emitido por um aparelho eletrônico. Aí sim, deixou de ser um achismo que ele está embriagado, né? Para uma certeza comprovada por um aparelho eletrônico. Aí sim, aí se transformou num crime de trânsito. Um crime de trânsito. Ele deveria ser levado para a delegacia, onde ele vai ter que pagar uma fiança de 8 a 16 mil reais. De 8 a 16 mil reais, vai ser multado, pode passar a noite preso lá, né? E tome dor de cabeça. Por quê? Porque ele soprou e foi emitido um comprovante que lá dizia a quantidade de álcool a quantidade aproximada de álcool que ele tinha ingerido, né? Uma coisa é não ter o comprovante, uma coisa é ter o comprovante. Vocês estão entendendo a diferença? Aí vamos, como eu sempre gosto de falar, vamos falar o que acontece. Os próprios agentes, pessoal, eles estão ali doidos para ir para casa, pode ser uma madrugada, né? Já que ele foi para uma festa, ele está voltando depois da festa. Os próprios agentes, eles ficam assim, ó, chegam para, vamos dizer que ele esteja lá com a namorada. Diz para ele não soprar. Deixa ele, pede para ele não soprar. Eles têm a obrigação de perguntar. Você quer soprar aqui no estômago? Eles mesmos ficam dizendo, sopra não. Deixa ele soprar não. Porque eles estão doidos para ir para casa, pessoal. O cara tá trabalhando de madrugada, com sono, com fome. Doido para acabar aquilo ali para ir para casa. Então eles mesmos, a maioria das vezes, não tem intenção de que o Valber sopre. Porque ele soprando, eles vão ter que levar o Valber para a delegacia. Não sei se vocês sabem, um flagrante demora mais ou menos de 2 a 3 horas para ser terminado. E tem lá a fila, né? Vai ser levado para a delegacia plantonista. A delegacia plantonista, já que é de madrugada, ela recebe flagrantes de bem 15 bairros, 20 bairros, às vezes até de outra cidade, dependendo do local da delegacia. Aí é capaz dos agentes chegar lá, tem 4 flagrantes na frente. Aí vão ter que esperar esses 4 flagrantes, cada um deve durar entre 1h30 e 2 horas, para depois começar o flagrante deles, que vai demorar mais 2 horas, tem que fazer exame de corpo de delito, vão ter que dar o depoimento, vai ser ouvido os agentes, vai ser ouvido a pessoa que foi flagranteada, vai ser ouvido 2 testemunhas. Então o agente não tem nenhuma vontade no mundo de levar você para uma delegacia de madrugada para você ser autuado, não. Ele tá doido para ir embora, ele quer acabar aquilo ali. A não ser do boneco que o Valber coloque. O Valber esculhambar a mãe do cara, cuspir no cara, dar um cotoco, aí o cara leva pro lado pessoal, né? Aí já são outros 500. Não, nem que eu saia daqui a 3 dias, eu vou botar para lascar nesse cara aqui. O que eu puder fazer para complicar a vida dele, eu vou fazer. Por quê? Porque o Valber botou um maior boneco, cuspiu, deu uma dedada num, botou o dedo na cara do outro. Aí é dor de cabeça. Então ficou meio que explicado. Pronto. Não ensinei nada de errado. Só apenas acho que se você tiver bebido, meu irmão, não sopra. Mas eu não ensinei nada. Quem tá falando as coisas é o Valber. É um direito seu, você se negar. Você vai ser multado do mesmo jeito, é um direito seu.
Você pode se negar. Ninguém é obrigado a constituir provas contra você mesmo, né? Tá na nossa legislação, né? Tá na Constituição. Você só para você estar constituindo prova contra você mesmo, você pode negar. Mas você vai ser multado do mesmo jeito. Você é multado, vai ter suspenso de dirigir, mas não vai para a delegacia, né? Forçar passagem entre veículos em sentido oposto. Quer dizer, os veículos estão passando um pelo outro ali, né? Estão a um via de sentido duplo e você ainda vai passar para o seu carro mesmo no meio dos dois, na hora que eles estão passando um pelo outro, né? Gravíssima vezes 10. O carro até é mais difícil, mas a moto faz muito isso aí. Gravíssima vezes 10. Pronto, o Álvaro já não bebe, eu também não bebo. Também não bebo. Meus amigos tudo bebem, mas eu não bebo não. Mas disputar corrida, gravíssima vezes 10. Promover ou participar evento em via pública sem autorização. Tipo, inventar ali os rachos, pega, né? Gravíssima vezes 10. Exibir manobra perigosa. Acaba que gosta de andar motocicleta, levantar o pneu da frente. Ou RL, levantar o pneu de trás, né? Acaba que gosta de andar de carro, dar cavalo de pau. Gravíssima vezes 10. Suspensão do direito de dirigir. Retira do condutor, por tempo determinado, o direito de dirigir. Quando ocorre? Aqui, pessoal, a prova não estava atualizada, né? A prova não estava atualizada. O infrator atingir 20 pontos em seu prontuário no período de 12 meses. Isso a gente pega aqui uma folha para ficar mais simples. Então, pegar o Álvaro. Álvaro levou multa no dia 2 de janeiro. 2 de janeiro de 2023. Vamos dizer que foi 7 pontos. 7 pontos. Essa multa vai continuar no prontuário do Álvaro. Essa multa continua no prontuário do Álvaro até no dia 2 de janeiro de 2024. Ela continua no prontuário do Álvaro. 1 ano e 1 dia ela sai. Quer dizer o quê? Que no dia 3 essa multa vai sair do prontuário do Álvaro. Então, no dia 2 de janeiro de 2023, o Álvaro levou uma multa de 7 pontos. Levou outra multa de 7 pontos no dia 20 de dezembro de 2023. Totalizando agora, ele está com 14, né? O infrator atingir 20 pontos em seu prontuário no período de 12 meses. Cometer algum tipo de infração? Não, só o primeiro item por enquanto. Então, deixa eu só colocar lá. Fechar isso aqui. Então, até agora o Álvaro está com 14 pontos. Quando chegar no dia 3 de 1 de 2024, essa pontuação aqui sai do prontuário do Álvaro. No dia 2 ele ainda está com 14 pontos.
quando for no dia 3, vai sair essa pontuação. Por quê? Porque já passou um ano ou 12 meses. Então, só vai contar essa pontuação aqui, ó, no dia 3/1 de 2024. Ele vai voltar a ter 7 pontos. Vamos dizer que ele levou aqui 5 pontos. Levou aqui 5 pontos no dia 25, dia 25/12/2023. Então, no dia 2/1/4, o Álvaro tem 14 com 5, 19, né? Então, no dia 2/1/4, o Álvaro tem 19 pontos ainda. Quando é no dia 3/1/2024, essa pontuação aqui, ó, ela sai. Por quê? Porque fez o aniversário de um ano. E ela passa um ano no prontuário. Com a saída dela, 7 com 5, no dia 3/1/2024, o Álvaro vai ter 12 pontos. Se ele atingir a pontuação que chegue até 20 pontos no período de um ano, porque estava desatualizado, né, a prova. Hoje em dia são 40 pontos, mas na prova, até semana retrasada, semana passada, ainda era na legislação antiga, né? Então, 20 pontos. Se ele ultrapassar 20 pontos no período de 12 meses, ele vai ter suspenso o direito de dirigir. Prazo de suspensão: 1 a 12 meses a primeira vez. E se for reincidente, se no prazo de 12 meses ele for suspenso de novo, vai ser de 6 a 24 meses. Então, se ele for pego dirigindo com a habilitação suspensa, vai ter a habilitação cassada, né? Vai ter que esperar 2 anos para começar tudo de novo do zero, vai ter que fazer o curso de reciclagem, né? Então, primeira maneira de ter o direito de dirigir suspenso. Segunda, algumas infrações gravíssimas, você vai ter direto a suspensão. Exemplo, não prestou socorro, vai ser direto a suspensão. Cometer algum tipo de infração com fator agravante, aquelas que a gente viu aqui, multiplicado por 3, por 10, por 5, por 3, vai ter sua carteira suspensa. Cometer algum tipo de infração com fator agravante, cometer algum tipo de infração gravíssima, vai ter sua carteira suspensa. Infrações passíveis de suspensão, né? Dirigir sob efeito de álcool ou entorpecente, dirigir ameaçando pedestres ou outros veículos que estejam na via, disputar corrida, promover ou participar de competições, tipo racha, pega, né, essas coisas assim, praticar manobras perigosas, sem andar com o pneu levantado, da frente da moto, pneu traseiro, dar cavalo de pau, envolver-se em acidentes com vítima e não adotar medidas cabíveis, não prestou socorro, né? Transpor bloqueio viário policial, você é chamado para parar ali numa blitz, você vai, foge da blitz e tal, aquele negócio todo, né? Transpor bloqueio viário policial, você fugir da blitz, né? Exceder a velocidade em mais de 50% da máxima, né? São passíveis de suspensão. Conduzir motocicleta sem usar o capacete, transportando criança menor de 7 anos, passível de suspensão. Aqui situações em que o veículo vai ser apreendido, né? Visa privar o proprietário da posse e uso do veículo por um período de até 30 dias, né? Já saiu, não existe mais, mas como a prova está
muitas questões são desatualizadas, pode cair na prova ainda. Conforme a gravidade da infração, o seu veículo fica lá preso, né? Não existe mais, né? Devido àquela situação lá do pessoal furtar e levar as peças, né? A responsabilidade fica para o órgão, né? O veículo apreendido será recolhido ao depósito e nele permanecerá sob custódia e responsabilidade do órgão, né? Ou entidade apreendedora, né? Com ônus para o seu proprietário por no máximo 90 dias, né? Por 90 dias ele vai ser leiloado, né? Quando a infração praticada for punida com a penalidade de apreensão do veículo, o agente deverá adotar de imediato a medida administrativa de recolhimento do registro do licenciamento, né? Quando o veículo é apreendido. Infrações puníveis com apreensão: dirigir sem possuir CNH ou PPD, o veículo era apreendido; dirigir com CNH ou PPD suspensa ou cassada; dirigir com CNH ou PPD de categoria diferente; disputar corrida; promover ou participar de competições; praticar manobras perigosas; transpor bloqueio viário policial; usar no veículo alarme que produza som que perturbe o sossego alheio; falsificar ou adulterar CNH, PPD ou licenciamento, né? Recusar-se a entregar o documento ao agente; bloquear a via com o veículo, tipo fazer uma manifestação, usar seu carro para bloquear uma via; retirar sem autorização o veículo previamente retido. Você parou ali na blitz, teve que descer, aí do nada os agentes dão uma bobeira, você entra no seu veículo e foge, né? O veículo depois é apreendido. Conduzir veículo com lacre, chassi, selo ou placa violada ou falsificada, né? Se eles acharem que a sua placa ali é falsa, pode ser adulterada, né? Seu veículo era apreendido. Transportando passageiro em compartimento de carga, lá no porta-mala ou na carroceria. Desculpa. Sem qualquer uma das placas, o veículo sem placa, né? Ele era apreendido. Não registrado e não licenciado, o veículo era apreendido. Sem portar autorização para escolares, é aquele transporte escolar pirata, né? Que não tinha autorização, o veículo era apreendido. Em desacordo com a autorização especial de trânsito, né? Se o seu veículo tinha uma autorização especial e está em desacordo, o veículo era apreendido, né? Cassação da CNH. Dirigir estando com o direito de dirigir suspenso. Você está com o direito de dirigir suspenso e é pego dirigindo, a sua CNH é cassada, né? Você tem que passar 2 anos para dar entrada e começar tudo de novo do zero. Se você for condenado judicialmente por um delito de trânsito, né? Você não socorreu a vítima, né? Transformou num delito, ou embriagado, soprou o etilômetro, fez algum exame, né? Se transforma num delito de trânsito. For reincidente nas seguintes infrações: dirigir com CNH de categoria adversa. Se você for pego uma vez, é suspenso. Se for pego 2 vezes, vai ser cassado. Entregar a direção a pessoa inabilitada, né? Se for pego uma vez, é suspenso, 2 vezes, cassado, né? Dirigir sob a influência de álcool. Uma vez é suspenso, 2 vezes cassado. Disputar corrida. Uma vez suspenso, 2 vezes cassado. Promover competição sem autorização da autoridade. Uma vez suspenso, 2 vezes cassado. Realizar manobra perigosa. Se você for pego uma vez, é suspenso, a segunda vez vai ser cassado, né? O curso de reciclagem. Quando é que é pedido? Quando tiver o direito de dirigir suspenso. Tem o direito de dirigir suspenso, é mandado você fazer o curso de reciclagem. Envolver-se em acidente grave mediante decisão judicial ou administrativa. Se você envolveu um acidente grave que foi para a justiça, pode pedir que você faça o curso de reciclagem. Expor a risco potencial a integridade de outros, quando você dirige, levantando pneu, fazendo cavalo de pau, né? For considerado infrator, quanto mais você levar muitas multas, mesmo você não tendo a carteira suspensa, mas você sempre ficar ali bem pertinho, né? Aí é pedir um curso de reciclagem. For condenado por delito de trânsito, é pedido um curso de reciclagem. Onde é que o veículo fica retido? Consiste em manter o veículo no local para abordagem até que a irregularidade possa ser sanada. Se for um farol queimado, troca o farol. Se for um farol em desacordo,
farol de cor diferente, ou é um LED, é um xenon, botão normal é multado e segue viagem. Ou liberado para reparo mediante recolhimento do licenciamento, né? É de madrugada e para reparar precisa ir numa oficina mecânica, né? Não tem como você fazer isso de madrugada. Recolhia o seu documento, né, de licenciamento, você ia lá resolver o problema, no dia seguinte você ia lá no órgão, mostrava que sanou o problema e era devolvido o documento, né? A critério do agente, os veículos abaixo não serão retidos desde que não causem problemas nas vias. Transporte coletivo, tá sem documento, um desacordo, o cara não ia reter lá o transporte coletivo cheio de gente, né? Geralmente ele não quer essa dor de cabeça, né? Ele multa e deixa o veículo seguir, né? Carga perigosa, o cara vai ficar retendo ali uma carga perigosa ali, que pode explodir, sei lá. Ele multa e deixa o cara seguir viagem, né? Já multou. Remoção do veículo, quando é que o veículo é retirado lá do local para um reboque, né? Tirar o veículo do local onde se encontra, levando para o pátio credenciado, né? O órgão que efetuou a infração, né? A remoção ocorrerá quando estiver estacionado em desacordo com a legislação, exceto quando o veículo estiver estacionado na contramão de direção. Às vezes você estaciona o veículo na contramão, né? Ele não vai ser removido, né? Ele é só multado, né? Está só na contramão, não precisa tirar ele dali não, né? Quando estiver imobilizado por falta de combustível, se der um prego no meio da via, né? Por falta de combustível, ele vai ser removido dali, né? Está atrapalhando o trânsito, pode ser uma BR, uma ponte, um viaduto, né? Quando o veículo não está licenciado, né? Ele é removido para o pátio para que você regularize para ele continuar andando. Ele só pode andar se estiver licenciado. Está falhando para todo mundo ou só para a Luísa? Para a Letícia não, meu tá ok. A Luísa tenta dar só uma atualizada. Ainda bem que o meu deu uma melhorada, né? O meu ontem estava horrível, né? Então, vou pedir para a Luísa atualizar aí, né? Então, se o seu veículo não estiver licenciado, né? Ele vai ser removido para que você regularize a situação dele, né? Para poder andar no veículo, né? Tem que estar licenciado. Quando for aplicada a penalidade de apreensão, né? Sendo que há exceções, né? Quando o veículo é apreendido, né? Ele é removido, né? Ele foi apreendido. Aqui um documento, né? De retenção ou remoção do veículo, né? Aí é feito checklist ali, ó. Está ok, não tem, como mostra um tipo de amassadozinho leve, né? Amassado já é um amassado mais grave, riscado, cortado, rasgado, né? É feito o checklist todinho, né? Quando o veículo é removido, né? Ou retido, né? Para que quando você receber ele do jeito que você entregou, né? Geralmente não acontece, né? Quando é que é recolhido a habilitação? Recolhimento da-se-á mediante recibo quando houver suspeita de inautenticidade ou adulteração da habilitação, né? Se os agentes suspeitarem que está ali adulterado de alguma maneira a habilitação, né? Eles vão recolher, né? Quando ocorrer alguma infração com fator agravante, né? Fator agravante é recolhido, né? A sua habilitação. Se ela estiver vencida há mais de 30 dias, ela não vale mais, né? É recolhida a sua habilitação. E em situações de suspensão do direito de dirigir, algumas situações, na hora que é suspenso, já é recolhida a habilitação. Uma dessas situações é estar guiando um moto sem capacete, né? É suspenso o direito de dirigir e é recolhida a habilitação. Recolhimento do licenciamento da CA mediante recibo. Como assim? Quando ele é recolhido, ele lhe dá um recibo que é recolhido, né? Esse licenciamento. Houver suspeita de inautenticidade ou alteração. Houver suspeita que o bicho é falso, não é um documento. O prazo de licenciamento estiver vencido, né? Venceu o prazo de licenciamento, é recolhido o seu licenciamento. A irregularidade não puder ser sanada no local. Se está com um problema, não pode ser sanado o problema no local. Eles retinham o seu licenciamento, você ia resolver e voltava, mostrava que sanou e eles lhe devolviam o licenciamento, né? A alienado o veículo não for transferido
a propriedade em 30 dias, né? O veículo está alienado, às vezes no nome do banco, no nome de outra pessoa, tem que ser feita a transferência, já que você já comprou, né? E não é feito, né? O licenciamento é recolhido, né? Aqui um documento, né? Um AIT do recolhimento, né? De algum documento, ali CNH, PPD, licenciamento, CRV, ACC, né? Recolhimento de animais serão recolhidos a depósito quando estiverem soltos na via pública e desacompanhados de seu guia, né? Prejudicando a fluidez do trânsito ou colocando-o em risco, né? São recolhidos para um local. Se você quiser reaver, você vai ter que pagar, diz que é muito caro, você vai ter que pagar. Se você não pegar, eles são colocados, são leiloados, então são dados, né? A restituição só ocorrerá mediante o pagamento de multas, taxas e despesas. Os animais são reclamados dentro do prazo, os animais não reclamados dentro do prazo, 90 dias serão levados à asta pública. Eles podem ser doados para alguns órgãos que precisem dos animais. Transbordo do excesso de carga consiste em passar o excesso da carga para outro veículo já munido da nota fiscal de excesso. O transbordo da carga com peso excedente é condição para que o veículo possa seguir viagem, né? Só segue viagem depois que fizer o transbordo da carga de excesso, né? Realização de teste de alcoolemia consiste em submeter o condutor a exames que comprovem a sua sanidade quanto à substância alcoólica ou psicoativas. Poderá ocorrer da seguinte forma: o exame de sangue, né, no ml ou numa clínica, outros exames realizados por laboratórios especializados, o teste de ar alveolar, né, que é ali quando você sopra no etilômetro, que é o bafômetro, né, a verificação dos sinais de alteração da capacidade psicomotora, a pessoa não consegue nem andar, não consegue falar, não consegue ficar em pé direito, né. É admitido prova testemunhal, é admitido imagem, vídeo. A pessoa não consegue nem ficar em pé, eles começam a filmar ali, né, para ter provas, né, os agentes, ou outro meio de prova em direito admitido, né. Eles filmam ali para ter gravado, né, que a pessoa não consegue nem falar, não consegue ficar em pé, não fala coisa com coisa, né. Crimes de trânsito, né. Um homicídio culposo, né, que você não tem a intenção, né, você não teve o dolo, né, culposo, né, mas a pessoa morreu, né. Atropelamento, né. Detenção de 2 a 4 anos, né? Sob influência de álcool ou psicoativo, né? Dirigindo ou embriagado ou drogado, né? De 6 meses a 3 anos. Lesão corporal culposa. Lesão corporal é machucado, né? 6 meses a 2 anos. Culposa é sem intenção, né? Deixar de prestar socorro à vítima. Causou um acidente, não prestou socorro. 6 meses a 1 ano. Afastar-se do local para fugir de responsabilidade. Não quer prestar socorro, não foi chamado para ajudar, não quis ajudar, 6 meses a 1 ano. Violar, suspensão ou proibição, 6 meses a 1 ano. Participar de corrida ou competição, 6 meses a 1 ano. Sem habilitação ou com habilitação cassada, 1 ano. Entregar a direção do veículo a pessoas sem habilitação ou que não estejam em condições físicas e psicológicas, 6 meses a 1 ano. Transitar em velocidade incompatível próximo a escolas, né, em alta velocidade, 6 meses a 1 ano. Inovar artificiosamente estado ou local de acidente a fim de induzir a erro trabalho da perícia, polícia ou justiça. Você está ali no local que teve um acidente, você tirar o veículo do local ou tirar o corpo, se tiver corpo, né, do local, a fim de induzir a erro, né, a perícia, né, crime de 6 meses a 1 ano.